E nós vamos ouvir agora, passar direto a palavra, ela que é bióloga, guia de turismo, trabalha com turismo há mais de 10 anos, com a missão de apresentar aos visitantes mais da história e cultura da Tríplice Fronteira, em Foz do Iguaçu. Ela é idealizadora do Iguaçu by Bike, com a palavra, Bruna Stecklin. Boa tarde a todos. Meu nome é Bruna Stecklin, eu estou muito honrada de representar Foz do Iguaçu aqui e apresentar um pouco das belezas, né, que a gente se encanta todo dia na região da Tríplice Fronteira. Eu vou falar um pouquinho sobre a Iguaçu by Bike, que é o nosso projeto de cicloturismo em Foz do Iguaçu. Nós somos uma segmentação de produto da empresa Let's Go Iguaçu, com um enfoque específico em cicloturismo. Claro que todo mundo reconhece essa paisagem, né, a paisagem mais icônica de Foz, mas a nossa missão é apresentar aos visitantes lugares pouco conhecidos da Tríplice Fronteira. Mesmo fazendo um passeio dentro do Parque Nacional, eu tenho certeza que eu vou mostrar algumas imagens para vocês, que muitos já devem conhecer as cataratas e ainda não conheceram alguns dos lugares que eu vou mostrar aqui nessas imagens. E a nossa missão é conectar o visitante com a história e a cultura local, que é muito importante para que ele conheça um pouco mais da região, além do básico, né? Para que ele viva um pouco do lugar que ele está visitando e saia desse turismo mais superficial, mais massivo. Os nossos produtos, eles têm esses 3 temas como um enfoque principal, que é história, cultura e natureza. Como ele estava falando, eu sou bióloga de formação, então a grande paixão da minha vida, né, a natureza, a Mata Atlântica exuberante que a gente tem na região de Foz do Iguaçu. Eu sou apaixonadíssima por história e pela cultura local. Então, quando eu descobri a oportunidade de trabalhar como guia de turismo, né, quando eu fiz essa formação, eu me encontrei, né, eu consegui juntar minhas paixões e fazer isso de bicicleta, né, incluir ainda mais uma paixão nesse trajeto, e é muito incrível. Então, toda a formação dos nossos produtos, a gente inclui história, cultura e natureza. Eu vou apresentar um pouquinho das atividades que a gente faz, né? Aqui, ó, Cataratas by Bike. Apesar do nome Cataratas by Bike, a ideia é apresentar muito mais do Parque Nacional, que vai muito além das cataratas, né? É uma reserva de Mata Atlântica incrível que a gente tem na região. E a gente apresenta nesse circuito que é curto, 13 quilômetros, a gente apresenta pontos de parada que normalmente o visitante não conhece. Quem aí já visitou as Cataratas do Iguaçu? Levanta a mão. Quem reconhece essa figura, esse mural? Alguém já passou por esse mural? Esse é um mural neo-guarani, de um artista muito conhecido na região, que é o Miguel Rachin. Esse mural fica dentro do Parque Nacional, ele representa, né, muito da cultura neo-guarani, a cultura guarani que a gente tem na região da Tríplice Fronteira, e a maioria das pessoas passa por pelo Parque Nacional sem conhecer lugares como esse, que conta muito da história local. Aqui também a gente tem esse outro lugar que também fica dentro do Parque Nacional do Iguaçu, né, a sede do ICMBio lá, dentro do parque, onde a gente faz uma conexão com a história da passagem do Santos Dumont pela nossa região, a sua importância, né, para a criação do Parque Nacional. Esse outro local, que é a barragem do Rio São João, né, a primeira hidrelétrica que a gente teve na região foi dentro do Parque Nacional. Então, a gente conta muito dessa história e conecta o visitante com esses lugares pouco conhecidos do parque. Aqui é uma outra atividade, que é o Quintal de Casa. O Quintal de Casa é essa cachoeira local, que fica no rio Tamanduá. Além das belas Cataratas do Iguaçu, a gente tem outras cachoeiras aqui na região de Foz. E a ideia é fazer um pedal que vai desde o centro da cidade até essa área com um remanescente de Mata Atlântica, onde a gente pode oferecer uma atividade mais imersiva para o visitante, onde ele pode entrar na água, né, tomar um banho de cachoeira. Nas nossas altas temperaturas de Foz, é muito, muito legal ter essa imersão.
Então, é bem legal. E, além de falar da beleza natural, a gente também conecta os visitantes com a história da colonização da nossa região. Então, sempre, né, lembrando, história, cultura e natureza estão envolvidos nos nossos passeios. A gente tem um city tour de bicicleta também. Foz do Iguaçu é uma cidade que é muito rica em cultura. A gente tem mais de 80 etnias que vivem em Foz. Então, é uma imersão cultural muito interessante. A gente faz esse pedal de 30 quilômetros, que a gente passa pela mesquita, por um templo budista, né? A gente visita o primeiro aeroporto que a gente teve em Foz do Iguaçu. A gente também visita o primeiro porto de cruze, né? Onde a gente cruzava para chegar até o Paraguai, na beira do Rio Paraná, que é incrível. E passa por outra obra do artista Miguel Hachem, representando a lenda das cataratas. Então, é uma conexão muito legal, né, com lugares que, muitas vezes, o turista convencional passa desapercebido. Para a criação dos produtos, né, primeiro a gente identifica os atrativos de interesse, o que a gente quer mostrar, o que a gente quer apresentar para os visitantes. A gente faz um mapeamento do trajeto, estuda as melhores rotas, estuda, né, as áreas que têm mais risco, com um trânsito mais intenso. A gente faz parceria pública e privada. A gente tem uma parceria muito grande com o ICMBio, a gente tem a parceria com ONGs também, como a ADERE, e tem os moradores locais que servem como pontos de apoio durante o nosso trajeto. A gente faz um teste do roteiro, né? Diversos roteiros, sempre visando as áreas com maior número de ciclovia, porque, assim, diferente dos ciclistas nacionais, a gente atende um público muito grande de ciclista estrangeiro. E, para os turistas, eles se maravilham muito, né, com o local. Então, eles vão pedalando mais distraídos. Então, eu tenho que escolher o roteiro com o menor risco para que ele relaxe e possa aproveitar o caminho, né, até os atrativos. Depois a gente faz um teste, né, e um lançamento da atividade nas plataformas de venda online, mídias, a gente tem parcerias com hotéis, agências de turismo, então tem todo um trabalho de divulgação das atividades. O nosso público-alvo, né, visitantes brasileiros e estrangeiros, os estrangeiros são 60% do público que a gente trabalha, né, principalmente estrangeiros dos Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha e Holanda são o nosso público maior. E, em sua maioria, são pessoas com pouca experiência em turismos de longo curso. Então, o nosso trajeto também é pensado nesse turista, que quer aproveitar o caminho. Ele não quer, às vezes, um desafio muito grande, ele quer curtir e conhecer a cidade de um jeito diferente. Um pouco sobre as nossas percepções sobre a mobilidade urbana na região da Tríplice Fronteira. Né? Quando a gente monta os roteiros, quando a gente vai pensando no nosso turista, a gente tem uma percepção, né, que falta uma conectividade entre as ciclovias na nossa cidade. Então, muitas vezes, a gente tem alguns trechos de ciclovia que não são conectados, que dificulta tanto para o turista quanto para o morador de Foz. Tem uma falta de ação, de educação no trânsito. Você imagina que a gente está numa tríplice fronteira. Então, tem pessoas do Brasil, da Argentina e do Paraguai dirigindo dentro da cidade de Foz do Iguaçu. Então, toda essa ação de educação tem que ser conectada entre esses três países para que seja efetivo uma mudança no trânsito da região. Então, a gente sente essa falta dessa educação conectada, né? E a necessidade de conexão entre os diferentes modais. Aqui eu trouxe um exemplo do que a gente tem dentro do Parque Nacional. Dentro do parque, a gente tem essa opção, né, de você colocar a sua bike no ônibus em qualquer trecho do trajeto. Caso você cansou de pedalar, você para o ônibus e você pode colocar até 3 bikes em um ônibus dentro do parque. Já fora do parque, as coisas são um pouco diferentes. Então, por isso, né, a gente pontuou aqui algumas necessidades de mudança que a gente sente que a gente precisa em Foz do Iguaçu.
O que falam das nossas atividades, né? A nossa atividade do Pedal nas Cataratas foi eleita em 2022 uma das 10 melhores experiências do Brasil em atividades ao ar livre, pelo TripAdvisor. E a gente tem aqui a nossa atividade recomendada por 100% dos viajantes que fizeram e viveram essa experiência. A gente tem guias credenciados que são muito apaixonados pelo que eles fazem. Então, tenho certeza que quando vocês viverem, né, o convite é que vocês vivam a experiência, vocês vão sentir essa paixão e vão ver o porquê que os nossos turistas falam tudo isso, né, das nossas atividades. É sempre um prazer acompanhar, né, como é a experiência do turista e modificar a visão dele sobre a Tríplice Fronteira, abrir os horizontes, mostrar mais do que as cataratas, né? Mostrar toda a riqueza que a gente tem na nossa região. A gente fornece bicicleta, capacete e guia em todas as nossas atividades. Então, é só o turista chegar que a gente deixa tudo organizado para eles viverem as experiências. E aqui, né, eu convido a todos vocês que vão para Foz do Iguaçu viver as experiências com a gente. Aqui tem o meu contato, tem o Instagram da Iguaçu Bye Bike, se escanear o QR Code, também tem todos os contatos da agência de turismo Let's Go Iguaçu, Iguaçu Bye Bike. A gente tem um meio de hospedagem, que é um hostel também, lá em Foz do Iguaçu, então quem quiser conhecer, está mais que convidado. Obrigado, Gora, pela oportunidade de estar aqui com um monte de gente apaixonada pelo ciclismo e poder apresentar um pouquinho das nossas atividades lá na fronteira. Obrigada, gente. Em nome do deputado Gora, nós aqui agradecemos a você, queridíssima Bruna, a Bruna Stecklin, do Iguaçu Bye Bike. Obrigado, Bruna.